Vou chamar o advogado criminalista Renato Vieira, que vai participar dessa edição especial do Bastidores CNN. Doutor, muito obrigado pela presença hoje. Eu considero, e os advogados também desse caso, os depoimentos de Mauro Cid como o calcanhar de Aquiles dessa investigação. Mauro Cid teve de ser chamado diversas vezes para prestar esclarecimentos, fez contradições, omitiu informações que ele não é confiável, a República inteira concorda. A grande questão é que ele trouxe alguns elementos que realmente reforçam algumas das linhas de investigação da Polícia Federal, apesar das omissões. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Tainá. Nada como estar um pouco alheio às internalidades desse caso para poder ter uma análise talvez um pouco mais tranquila e longe dessas paixões. E eu digo isso logo de início porque algo que acontece em todos os casos da justiça é que, às vezes, alguma irregularidade que é percebida ao longo de uma investigação ou numa fase anterior, quando uma pessoa depõe perante o juiz da causa, normalmente isso é ultrapassado. Normalmente o Poder Judiciário dá um tratamento a isso no seguinte sentido: olha, houve a contradição ABC até aqui, mas ele veio livremente perante o Poder Judiciário e declarou tudo que era necessário declarar, um argumento de que ali houve o contraditório, houve as perguntas das partes. Então, essa talvez seja uma solução, que seja dada. A Corte precisa enfrentar isso com muita seriedade, porque a valoração dos elementos que ele traz é algo a ser enfrentado com todo o cuidado, até pela especificidade de se tratar de uma delação premiada, e esta que, de fato, começou quando a Procuradoria da República havia tido reservas porque não estava ainda maduro para celebrar aquele acordo. E daí começou um primeiro debate com alguns dos defensores, porque o Supremo, há pouco tempo antes, havia julgado como constitucional o fato de delações premiadas serem feitas exclusivamente pela Polícia Judiciária. E entendeu que valeria desde que a Procuradoria anuísse depois aqueles termos. Mas é importante frisar isso aqui para o seu público, porque naquele primeiro momento, quando foi feita com a polícia, a então Procuradora da República que estava à frente disso era a doutora Lindora. E que eu posso imaginar, vendo hoje, aqui olhando para trás, por qual motivo, possivelmente, a Polícia Federal decidiu tocar aquela investigação pelo vínculo que é sabido que aquela Procuradora da República tinha com as maneiras de ver o mundo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, o Ministério Público Federal encampou aquela celebração, mas eu vejo algo muito grave e, de fato, isso me parece grave. Não sei se a Corte vai se debruçar sobre esse pormenor, que é a constatação de que muitos elementos foram trazidos pelo Mauro Cid na audiência do dia 19 de novembro de 2024. E naquela audiência do dia 19 de novembro de 2024, eu digo isso muito à vontade porque eu vi os autos. Naquela audiência, o ministro Alexandre de Moraes, ele de fato protagonizou todas as perguntas endereçadas àquela pessoa. Não se tratou de uma audiência em que havia fiscalização de voluntariedade ou de adequação aos rigores da lei, e sim de perguntas de mérito feitas todas pelo ministro relator. Aquilo, em meu entendimento, significa uma virada contra os rigores que a lei 12.850 traz, inclusive em defesa da própria imparcialidade do magistrado. Então, vejo estes problemas com relação à forma com que o Supremo terá que enfrentar as teses da validade ou não da delação premiada. E, como foi dito há pouco pela Tainá, ontem, não só o ministro Alexandre de Moraes, como o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também se anteciparam em alguma medida nesse sentido, sobretudo o Procurador-Geral da República, ao dizer mais de uma vez, nas passagens das alegações finais, que a Polícia Federal tinha muitas provas e que a delação desse sujeito, Mauro Cid,
apenas supriu algumas omissões. Então eu vejo uma tentativa de a acusação nitidamente tentar desmerecer as fragilidades que foram expostas hoje com grande destaque pelas defesas, e vejo um dever, e é um dever que se espera da Corte Suprema Brasileira, de enfrentar isso com cuidado, realmente com muito cuidado, porque nós estamos diante de um instituto tormentoso, que é o da delação premiada, sabemos como isso foi mal utilizado em tempos pretéritos, sabemos como isso foi agora tornado polêmico mais uma vez, e o que se espera com serenidade dos ministros é que enfrentem esses pontos de fato, porque há um bom fundamento nas suspeições que as defesas têm trazido, seja a valoração da delação em si, e seja particularmente na conduta a partir da audiência do dia 19 de novembro por parte do ministro relator. Doutor, eu queria um pouco do seu olhar sobre as estratégias. Conversávamos agora há pouco até com Luísa Martins, nossa analista de judiciário. Ela já tinha trazido um pouco sobre como os advogados, que argumentos que esses advogados apresentariam, como a gente tem falado aqui, a exaustão, todos eles com foco muito grande na delação do Mauro Cid, tentando desqualificá-la, e em outros pontos, a exemplo do que eles chamam de cerceamento da defesa, do tempo que foi curto para análise de todo o material, que é muito extenso. A gente viu quase todos eles trazendo esses elementos para tentar convencer a corte de que algumas lacunas não foram fechadas e eles não tiveram acesso integral ou um direito integral à defesa desses réus. Esses argumentos, doutor, a gente está vendo que a defesa, as defesas têm atuado não para absolver, mas para atenuar as penas, né? Para tentar diminuir um pouco ali a pena, o resultado que muitos deles já julgam que serão negativos a esses réus. Como que esses argumentos que já estão sabidos, ou se é que esses argumentos que já são sabidos, podem trazer uma reflexão sobre a corte? Eles são capazes de fazer essa reflexão? A minha pergunta é essa, esses argumentos que já são debatidos já há algum tempo? Tainá, a sua pergunta, na verdade, ela trata de dois aspectos que são igualmente importantes. Com relação ao seu questionamento sobre o tempo e outros questionamentos, quando a defesa questiona isso, ela não está levando em conta uma motivação de diminuição de pena. Ela está dizendo que houve um cessamento de defesa e, por haver um cessamento de defesa, a hipótese seria de uma anulação do processo, porque não se pode chegar a um bom termo. E, por incrível que pareça, nós estamos tentando defender o Estado Democrático de Direito quando as regras do processo penal não são observadas. Então, esse é um ponto que eu também espero que a Suprema Corte enfrente com muita seriedade. É uma tônica que, aliás, é muito cara a mim mesmo, do ponto de vista acadêmico, que é a paridade de armas, que é o nível de conhecimento dos fatos que é dado a quem acusa e a quem é acusado de alguma coisa. Vou resumir isso aqui muito para você, Tainá. Os pontos suscitados hoje pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro não é necessariamente aquilo que está na defesa, que foi na denúncia, que foi ou não dado acesso a ele, mas aquilo que estava em todos os autos e mesmo que não estivesse na denúncia, mas o Ministério Público sabia e a defesa não. Até porque, se o Ministério Público sabia e não usou na denúncia, é porque para a acusação não importava. Mas fica fácil imaginar que, se para a acusação não importa, para a defesa talvez importe. Então, o nível de informação dos documentos deve ser, por isso o Celso Vilardi usou essa expressão paridade de armas, o mesmo para quem acusa e para quem se defende. Um outro aspecto disso é... Ele mencionou que houve um proferimento de um parecer e a Corte tem que se deparar com isso. O prazo razoável não é uma garantia para o acusado A, B ou C. Ele é uma garantia, inclusive, colocada do ponto de vista convencional. A Convenção Interamericana dos Direitos Humanos prevê isso, o Brasil é signatário desse Tratado Internacional de Direitos Humanos. Então, quando não há um prazo razoável para a preparação dos documentos e para entender os documentos às vésperas de um momento importante, que é uma audiência, isso deve ser levado em conta, sim, pelo órgão julgador
na apreciação dos fatos. Então, essa questão de cerceamento de defesa, ela pode, a depender de como a corte entenda, gerar anulação do processo. Pode. Vamos ver o que a corte vai decidir. O outro lado da sua pergunta, Tainá, é com relação à diminuição das penas. E há um desafio aqui, muito grande, para o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos tratando substancialmente desses dois graves crimes, cuja materialidade, ao que parece, se configurou, mas nós estamos tratando desses dois graves crimes, que um é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o outro é o golpe de Estado. Nós estamos falando muito do golpe de Estado, mas a convivência desses dois crimes, ela é uma convivência bastante tormentosa. A Corte já apreciou isso nas tantas 600 condenações em que ela aplicou essas penas cumulativamente. Mas esse debate foi trazido pelos advogados no sentido de é um crime só, um crime absorve o outro crime, os dois crimes podem coincidir no mesmo tempo e por isso esse debate se espera que a Corte se debruce com todo cuidado, porque é verdade, a acusação fala de momentos distintos, desde 2021 até o 8 de janeiro. As defesas, grosso modo, tentam jogar o entendimento dos julgadores para o ato de 8 de janeiro por conta da conflagração ali, segundo a ótica defensiva, de violências e ameaças. Mas aí vem a acusação também descrevendo pormenorizadamente os atos, as ameaças, os discursos ameaçando, os discursos de ultimato, de descumprimento de decisões que foram se sucedendo ano a ano. Esse é um debate dos mais sérios, porque sobre isso, se a Corte verificar que subsiste as duas figuras, ela não vai ter um problema diante do que ela já julgou. Mas se a Corte verificar que haverá uma só das duas figuras, ou eventualmente um concurso entre elas menos gravoso do que o que ela já julgou nas 600 e tantas ações penais em que houve condenação, ela, espera-se, terá que ter a grandeza de abrir as portas para eventuais habeas corpus e revisões criminais de tantas pessoas que já foram condenadas, entendendo que estavam presentes esses dois crimes. Então, são debates que são, hoje, da espinha dorsal do Estado brasileiro, da espinha dorsal. E é por isso, inclusive, que particularmente me chama muito a atenção o fato desse caso estar sendo julgado pela turma e não pelo órgão plenário do Supremo Tribunal Federal, que me parece que seria o órgão desejado, até pela projeção nacional e internacional que um caso dessa envergadura tem, pelo aspecto histórico que ele terá e pelo que já falou aqui o Pedro há pouco tempo atrás, pelo aspecto do ineditismo dessas discussões jurídicas. É preciso termos cuidado com o que vem por aí, porque os votos vão ser dados na semana que vem, não só com o figurino das defesas, mas com a abrangência que um caso dessa natureza tem na nossa história. De fato, doutor Renato, realmente acho que esse vai ser o ponto principal de discussão. Abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, se são o mesmo crime ou não. Isso deve ser a tônica do voto do ministro Luiz Fux. E mesmo que a primeira turma vença acumulando essas duas penas, é possível que essa divergência seja explorada pelas defesas, não apenas da turma 1, agora que está sendo julgada pelo plano golpista, mas também aquelas pessoas que já foram condenadas no passado pelo plano de golpe. A gente conversou com o advogado criminalista, o doutor Renato. Muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Espaço sempre aberto para o senhor aqui na CNN Brasil. Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição de vocês. Obrigado, doutor.